Sejam bem-vindos à primeira emissão de 2018 da Mesa do Canto, 6 de janeiro, dia de Reis. Um esclarecimento que é devido. Na última emissão emitida antes do Natal, com o Tiago, em que tivemos aqui a presença do Tiago Nascimento, adiantámos a presença na última edição de 2017 do treinador do Académico de Viseu, Francisco Chaló. Estava tudo acordado para a gravação da Mesa do Canto de 30 de dezembro, adiada depois a pedido do treinador para a última semana do ano. Acontece que Francisco Chaló não respondeu às diversas chamadas que fizemos e, portanto, não tivemos a última emissão do ano de 2017. Fica o esclarecimento e, naturalmente, o pedido de desculpas aos nossos ouvintes. Para esta emissão de Dia de Reis, temos uma instituição centenária, dois convidados, o presidente António Loureiro e o treinador Rogério Sousa, do Lusitano Futebol Clube, ou se quisermos, do Lusitano de Vilmoinhos, é assim mais conhecido. Sr. Presidente, como é que está hoje o Lusitano de Vilmoinhos neste início de 2017? Sendo que o campeonato está um pouco aquém daquilo que tinham previsto para esta altura, ou nem por isso? Ora bem, antes de mais queria saudar todos os ouvintes do RCI. Em relação à nossa época, penso que está... tenho certeza que está dentro das expectativas que nós tínhamos. Sabíamos que ia ser um campeonato muito difícil, lutar com adversários com orçamentos muito superiores ao nosso, se calhar alguns até mais o dobro ou o triplo do nosso orçamento. Portanto, perante todas estas condições, penso que estamos a fazer um excelente campeonato. Logicamente que poderíamos ter, a meu ver, pelo menos mais 6 pontos, e vou só referir 2 jogos onde num tivemos alguma infelicidade e no outro tivemos uma baixa de rendimento, que foi o jogo que fomos fazer ao Oleiros, um jogo perfeitamente ao nosso alcance, mas há jogos assim que, pronto... O cabrito tostonado tem esse efeito. Os jogadores no fundo não quiseram, foi a minha opinião, eu transmiti-lhe isso na altura, e foi o jogo em casa com o Águeda que tivemos a ganhar 1-0, podíamos ter feito o segundo, o terceiro, e depois nos últimos minutos de jogo eles conseguiram fazer 2 golos, só aí estão 6 pontos, o que nos dava-nos o primeiro lugar. Portanto, tirando estes 2 jogos, penso que estamos a fazer um excelente campeonato perante as condições que nós temos. Rogério, dentro deste quadro, a 6 pontos do primeiro, que é o Benfica de Castelo Branco, e a 5 das duas equipas que vão em segundo lugar, Leiria e Águeda. Sim, é verdade. Boa tarde a todos os ouvintes, antes de mais. Sim, nós estamos a 6 pontos do primeiro e, como o Presidente dizia, nós estamos a fazer um excelente campeonato, na minha opinião. No ano passado conseguimos passar a fase, é verdade. Mas este ano o campeonato é diferente. Este ano há mais equipas na nossa série, e se nós analisarmos o campeonato, e como o Presidente estava a dizer e bem, há muitas equipas com muito mais orçamento que nós. E o campeonato está dividido da seguinte modo: os 9 primeiros lugares basicamente têm 22 pontos, que é o Marítimo, que está em nono, e depois a partir daí há um fosso entre o resto das equipas e só uma é que se vai safar provavelmente. E eu queria salientar que destes 9 primeiros classificados, se calhar nós somos a única equipa que não é profissional. Se calhar nós somos, não digo que o orçamento mais baixo, mas dos mais baixos desses 9 primeiros lugares. E isto prova a qualidade deste campeonato. Quando há 9 equipas a disputarem 2 lugares e que 8 são profissionais e uma não, isto prova a excelência do campeonato que nós estamos a fazer, não é? Porque isto não pode ser só... E porque o clube, graças a Deus, e graças a esta direção e as pessoas que trabalharam antes, tem tido uma projeção incrível e tem feito campeonatos muito bons, mas isto, logicamente, que no futebol não se pode viver da história, não é? E sabemos que das dificuldades que íamos ter... E sabendo que estas equipas já profissionais, já com
se calhar com orçamentos maiores que o nosso, com outras, e nós disputarmos taco a taco, como eu sempre disse, eu e o Presidente falámos desde o início que o nosso objetivo era disputar jogo a jogo e no fim íamos ver se não íamos disputar até os primeiros lugares. E esse objetivo está a ser conseguido, não é? Nós estamos a 6 pontos, falta uma jornada para acabar a primeira volta, ainda estamos a 6 pontos do primeiro lugar, a 5 do segundo, que é o que conta, pode contar os 2 primeiros lugares, e por isso eu tenho que estar extremamente feliz com a nossa equipa, com o meu plantel, com os meus jogadores, porque é um plantel curto, devido ao orçamento, logicamente, é um plantel extremamente curto, mas com muita qualidade, e por isso eu estou satisfeito. Agora, logicamente, que podíamos ter mais pontos, isso é normal, nós pensarmos assim, o Presidente quer sempre mais, e bem, logicamente. Agora, se analisarmos friamente no cômputo geral, eu estou extremamente contente, e os sócios do Lusitano e os adeptos têm que estar extremamente contentes com o campeonato que temos realizado até agora. Vamos mais para a segunda parte falar um bocadinho mais em detalhe sobre o clube, sobre Vilmoinhos. Este campeonato, e centrando-nos um bocadinho naquilo que é hoje o campeonato, para as pessoas às vezes perceberem que estamos a falar de realidades completamente diferentes. Este campeonato é muito mais competitivo do que muitas vezes se pensa, não é? Sim, é muito mais. E a prova disto é que, por exemplo, eu estava agora a pensar, tinha estado a pensar, ia falar com um amigo sobre esse aspecto. Nós este ano defrontámos já 2 ou 3 treinadores que já treinaram o Académico de Viseu e que estão na nossa série. Penso que 4 ou 5 jogadores do ano passado que foram diretamente para a Primeira Liga. E foram montes de jogadores para a Segunda Liga. E isto traduz a competitividade das equipas. Se nós virmos o Leiria, é um histórico do campeonato, é um histórico nacional, está na nossa série. O Marítimo B é das poucas equipas da Primeira Liga que tem a equipa B que está na nossa série, que está em 9º lugar, o Marítimo, com um potencial incrível, não é? Logicamente. E depois temos alguns históricos mais na nossa série. E isto traduz a realidade que é a competitividade do nosso campeonato. E a qualidade dos jogadores também. A qualidade, logicamente que sim. Temos muita qualidade e isso a prova é que vários jogadores foram diretamente para a Primeira Liga. Há muitas equipas da Segunda Liga que têm jogadores no ano passado e nós próprios. E nós sabemos que o mercado há muita coisa a influenciar, não é? Logicamente. Não é só a qualidade dos jogadores, nem há muita coisa. Nós temos jogadores com potencial incrível que mais cedo ou mais tarde, logicamente, vão chegar a equipas mais da Primeira e da Segunda Liga, de certeza absoluta. O Lusitano beneficia do facto de ter aqui ao lado o Académico de Viseu na Segunda Liga e um Tondela na Primeira. Não sei quem... É assim, em termos de benefícios, só se for pela região ter uma projeção maior, isso não tenho a menor dúvida. Em termos de futebol, é assim, e se calhar também, de alguma forma, os vizienses mobilizam-se mais para a modalidade. Tirando estes pormenores, tirando um ou outro benefício, pronto, logicamente que temos alguns jogadores que têm vindo do Académico, que por algum motivo não são a opção da equipa técnica, e nós dentro do nosso orçamento tentamos convidá-los a ingressar no Lusitano. Portanto, no modo geral, o benefício que temos é esse. Portanto, é no fundo aproveitar alguma sobra em termos de atletas mais do Académico. Os clubes e a Associação de Futebol de Viseu tem 4 clubes, 5, 6 clubes nos campeonatos nacionais. Estas equipas que estão nos campeonatos, no Campeonato de Portugal, na Segunda Liga, na Primeira Liga, conversam entre vocês sobre os problemas do futebol? Conversa-se muito pouco, esporadicamente, só quando nos encontramos em termos de algum evento a nível da associação é que há esse diálogo. E depois a nível particular, portanto, que há uma outra conversa, mas penso que poderia-se fazer muito mais nesse capítulo. Em que aspecto?
Se calhar haver umas reuniões periódicas entre as direções ou até só entre os presidentes, pronto, para sabermos quais as melhores formas de puxar adeptos para os estádios. Nós, é assim, não nos podemos queixar muito, mas porque temos sempre mais ou menos o mesmo número de adeptos. Logicamente, quando andamos melhor classificados haverá mais, mas mesmo assim isso é sempre mais ou menos o mesmo número. Agora penso que às vezes sente-se que a cidade está um bocadinho afastada do futebol, que pronto, se calhar alguma coisa poderia ser feita para tentar cativá-los a ir ver os jogos de futebol. Fala-se pouco do Lusitano, e eu aqui também tenho a minha cota de responsabilidade e assumo aqui publicamente, mas às vezes a vida também não nos permite fazer tudo aquilo que queremos. Mas a cidade olha muito para o Académico, que esquece que ao lado está um clube que tem vindo a crescer e que vai fazer 102 anos em agosto. Isto também se deve eu sinto isto deve-se a um facto muito importante e que nos dias de hoje já não tem muita razão de ser, que é o bairrismo do próprio lusitano. E o senhor Luís Araújo, José Luís Araújo, há bocadinho frisou uma coisa, lusitano de Vildemunhos. Pronto, daí também algumas pessoas, inclusivamente da cidade, afastarem-se um bocadinho porque sentem que o lusitano é de Vildemunhos. Pronto, e é certo que o Lusitano é um clube de Vildemunhos, é um facto, mas não podemos esquecer as raízes do Lusitano, onde os primeiros jogos eram feitos no Campo da Ribeira, depois passou para o estádio, para o atual 1º de Maio, e só mais tarde é que foi feito o estádio em Vildemunhos. Com isto não quero dizer nem afastar de alguma forma o clube de Vildemunhos, mas o que é certo é que nos dias de hoje, e com o crescimento que o Lusitano tem tido nos últimos anos, já temos que nos virar para outras vertentes. E se em Viseu toda a gente sabe que é o Lusitano de Vildemunhos, a nível nacional e com a projeção que o Lusitano neste momento tem, interessa-nos mais também e promover também quem nos apoia, que é Viseu, que é a autarquia, também ligar de alguma forma o Lusitano a Viseu. E penso que o futuro do Lusitano passa por aí, é esse trabalho que nós temos feito, sem menosprezar de alguma forma o nome e a ligação que tem a Vildemunhos, mas se queremos crescer tem que ser com outros horizontes, não vamos ter que continuar sempre às amarras de Vildemunhos e daí não puxar adeptos, nem novos sócios, nem novos simpatizantes, porque esse bairrismo de alguma forma é um muro e uma barreira que afasta as pessoas. Mas esse muro tem conseguido ser ultrapassado? Sim, portanto, tal como disse, o Lusitano tem crescido muito nestes últimos anos. Toda a gente neste momento, desde os mais novos aos mais velhos, devido às novas tecnologias, Facebooks e companhia, já toda a gente, até porque nós trabalhamos muito bem nesse capítulo, já toda a gente conhece o Lusitano, pronto, só que são ligações muito antigas, tal como disse, é um clube com 102 anos e logicamente que esse bairrismo vai existir e ainda bem que existe, mas temos que nos virar cada vez mais para o centro da cidade, portanto tentar fazer com que o Lusitano cresça, e só cresce logicamente com o apoio de toda a cidade. Olhando para fora, hoje o Lusitano, por aquilo que se vai percebendo, começa a ser um clube apetecível. Sim, é assim, isto deve-se ao facto de, na altura quando subimos ao antigo CNS, atual Campeonato de Portugal, de certeza que não passava para a cabeça de ninguém nós conseguirmos o trabalho que tem sido feito. Na altura, se calhar não, tenho certeza, a maioria dos vizinhos pensava que nós íamos só com bilhete de ida e volta e que no ano seguinte vínhamos recambiados para a Distrital. Tal não aconteceu, já fomos várias vezes a fase de subida, portanto já somos clientes assíduos na fase de subida.
Pronto, e isso ajuda também que as pessoas comecem a olhar para o Lusitano com outros olhos. A nível nacional também, já somos felizmente bastante respeitados até pelas equipas de arbitragem, que já veem que nós temos um trabalho bem feito e consistente. Pronto, e tudo isso nos ajuda a nível nacional a ser um clube apetecível, porque olham para o Lusitano, já não é aquele clube instável como alguns que sobem e descem. E com potenciais investidores. Sim, com potenciais investidores, mas tal como uma entrevista que eu dei recentemente, ainda não veio nenhum investidor que entendamos que seja, e acima de tudo é o que nos interessa a nós, benéfico para o Lusitano. Em que medida é que esse salto pode, ou a vinda de um potencial investidor, e eles hoje vão florescendo por aí, em que medida é que isso pode mudar a face do Lusitano? É assim, pode mudar desde que o investidor venha com boas intenções, porque temos aí montes de casos de clubes que foram, digamos, injetados com novos investidores e que alguns inclusivamente já acabaram, outros para aí caminham. Portanto, a nós interessa-nos ter alguém que venha de boa fé, que queira realmente, ninguém dá nada a ninguém, nós sabemos disso, mas entendemos que no futebol dá para esses investidores também terem o feedback do investimento que vão fazer, portanto, em termos financeiros, e ajudar o clube ao mesmo tempo. Portanto, desde que haja boa intenção desses investidores ganharem dinheiro a médio prazo e não no imediato, que é o que tem acontecido com alguns clubes, que é tentarem investir e ter lucros no imediato, e aí, quando dão conta, estão os clubes asfixiados. E o Lusitano tem condições. Tem um estádio próprio, tem um centro de treinos ali ao lado, embora cedido pela Câmara, mas o que é que falta? É assim, falta-nos só uma coisa, é a nível financeiro. Desde que nós tenhamos melhores condições financeiras, se nós temos crescido, e está à vista de toda a gente, se nós temos crescido bastante nestes últimos anos, poderemos continuar a crescer muito mais, desde que tenhamos condições financeiras, que neste momento é o que nos falta. Apoios? Desde apoios, mas apoios de todas as vertentes, não é só apoios, é apoios da autarquia, apoios de sócios, apoios de entidades privadas, apoios de todas as vertentes. Rogério, tu conheces o futebol da região como poucos. Como é que vês o atual panorama do futebol na região? Eu acho que está bem, sinceramente. E não me lembro, e já tenho muitos anos disto, de ver uma equipa da Primeira Liga, outra equipa na Segunda, várias equipas no Campeonato Nacional. Eu acho que a nossa região, em termos de futebolísticos, vai bem. O Académico está em primeiro lugar, não está em primeiro, mas o Porto bem não conta, por isso basicamente está em primeiro lugar. O Tondela está a fazer umas épocas interessantes na Primeira Liga. Nós andamos lá em cima, o Sinfém está em primeiro lugar também ou em segundo, e portanto eu acho que a região de Viseu tem vindo a evoluir bastante nestes últimos anos, e isso é bom para toda a gente, não é? Começa-se a falar mais de Viseu, começa-se a falar, porque o futebol é um veículo de publicidade incrível para as regiões, e isso é bom. E eu acho que o futebol em Viseu tem vindo a evoluir bastante, particularmente o Lusitano, que, como o Presidente já disse, tem tido uma evolução muito grande. E falta, e se calhar esse bocadinho, faltam mais condições em termos de trabalho, que nós sentimos grandes dificuldades. Agora que o outro campo da Quinta da Cruz, que está em obras, temos imensa dificuldade para treinar, temos massacrado o campo, faltam-nos algumas coisas que esses pequenos pormenores, acrescidos a uma situação financeira mais estável e melhor, poderia vir a dar o salto. Agora assim é difícil, não é? É difícil quando não se tem capacidade financeira elevada, quando não se tem condições físicas para treino, porque nós vamos treinar ao fim da tarde e já lá andou uma ou duas equipas a treinar também no mesmo campo, e depois no domingo temos que jogar num campo em que houve 10, 12 treinos durante essa semana em cima de uma relva natural. Logicamente que as coisas não é o melhor.
logicamente, que temos essas dificuldades. Mas isto é umas dificuldades normais nestes clubes que têm estas dificuldades naturais de pouco crescimento. Dando esse salto, até onde é que o Lusitano pode ir, Presidente? Sim, isso é muito subjetivo de responder. De qualquer forma, penso que basta recuar à época anterior. Se tivéssemos ali um bocadinho de melhores condições financeiras para no defeso ter ido buscar ali 2 ou 3 jogadores, logicamente se calhar neste momento estávamos na segunda liga. Mas podemos nos basear nisso, portanto basear na última fase de subida onde estivemos, que praticamente não tivemos reforço nenhum e mesmo assim andamos a ombrear com as equipas que subiram. Ficamos a poucos pontos do primeiro lugar, portanto baseamos-nos nisso. É uma meta chegar à segunda liga? Ou chegar ao futebol profissional, sendo que ele já existe, como dizia o Rogério? Não, a meta é cimentar cada vez mais o Lusitano no patamar do futebol nacional e tentar fazer sempre mais qualquer coisinha, mas com os pés bem assentos no chão, porque nós não podemos, apesar de sentirmos que temos condições desde humanas até físicas, mas falta-nos a parte financeira. Portanto, sem isso, os nossos sonhos, digamos, estão de alguma maneira bloqueados. As condições financeiras de que fala referem-se também à necessidade de investimento, tendo em conta aquilo que o Rogério dizia há bocadinho? Sim, portanto, tem a ver com investimento, tem a ver com... que é público, toda a gente sabe a minha opinião. Acho que apesar de nós vivermos praticamente do apoio da autarquia, mas sentimos que tem que ser mais qualquer coisa, porque dos clubes se calhar mais apoiados de Viseu somos os que também temos mais despesas em termos de património. O facto de termos património também nos pesa bastante, portanto durante uma época posso dizer que o nosso património fica-nos à volta de 75 mil euros. Portanto também vai por aí. Precisamos, foi como disse há bocadinho, precisamos de mais apoio, precisamos de investidores, portanto para podermos ter outro tipo de sonho precisamos disso. Ok, ficamos por aqui nesta primeira parte, voltamos já a seguir. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto, de 6 de janeiro, com 2 convidados hoje, o presidente do Lusitano Futebol Clube, António Loureiro, e o treinador Rogério Sousa. Na primeira parte, a conversa andou um pouco em torno da equipa de futebol, mas o Lusitano é mais que futebol. Sim, embora basicamente é mais futebol. Temos o futsal feminino, onde já estivemos na primeira divisão nacional e se calhar a maior parte dos vizinhenses nem se apercebeu disso. Descemos por alguma inexperiência nossa, porque com um bocadinho mais de sorte tínhamos-nos mantido. E agora temos andado a lutar para regressar novamente à primeira divisão. Neste momento é a única modalidade que tem para além de futebol, é o futsal feminino, porque não menosprezando outras atividades, o mundo está virado para o mundo, pelo menos a Europa está virada para o futebol, e outras modalidades acabam por ter alguns simpatizantes, mas nada que consiga mobilizar para nós nos empenharmos noutras modalidades. Apesar disso, a médio prazo, entendemos que, eu pessoalmente gostava de ter futsal masculino também. É uma questão de vermos se reunirmos condições para conseguir esse objetivo. O Rogério, na primeira parte, dizia que quando vão treinar já por lá passaram mais 2 equipas. Quantos atletas movimenta hoje o Lusitano? Cerca de 250 atletas. E o Mister frisou e bem. Essa é a realidade. Muita gente não sabe que nós, inclusivamente, o nosso plantel sénior chega a treinar no pavilhão das Cavalhadas.
portanto, um piso de cimento muito úmido no inverno, suscetível de grandes lesões, só que nós não temos alternativa, ou treinamos lá ou treinamos na rua. E muita gente desconhece isso. Nós também não fazemos disso um cavalo de batalha, não vamos para os meios de comunicação dar conhecimento disso, mas essa é a realidade, que nós passamos muito, o nosso plantel sénior muitas das vezes no inverno treina no pavilhão das Cavalhadas. Em que medida é que o campo da Quinta da Cruz, quando estiver disponível, pode, enfim, de algum modo amenizar essas questões? Ameniza bastante, portanto, automaticamente todos os outros treinos que são feitos pelas camadas jovens, automaticamente passarão todos para a Quinta da Cruz. Inclusivamente os séniores também podem lá ir fazer um outro treino, de forma a pouparmos o relevado, porque pronto, não há relevado que resista com as condições com a intensidade de treinos que lhe damos. Antes de virar a página, 102 anos é uma história longa já. É uma história longa e acho que é uma história que deve ser apoiada por todos também, por todos os vizienses, pelas autarquias, pelas juntas, porque são 102 anos de uma grande história e, na minha opinião, são os clubes mais antigos que se devem apoiar. Portanto, Viseu tem muito clube novo a emergir, também sem menosprezar qualquer um, mas acho que se deve dar prioridade aos clubes mais antigos, penso que é lógico. O Lusitano, aliás, é um dos fundadores da Associação de Futebol de Viseu, não é? Exatamente, portanto. Rogério, virando um bocadinho a página e falando agora um pouco mais de futebol e não do futebol, mas é quase obrigatório colocar esta questão. Como é que olhas hoje para o momento que se vive no futebol em Portugal? O futebol português está em alta, penso eu, né? Se falarmos a nível da seleção, se falarmos a nível de treinadores, se falarmos a nível de jogadores, temos os melhores treinadores do mundo, temos o melhor jogador do mundo, fomos campeões europeus. Em termos globais, eu acho que o futebol português está acima. Se tivéssemos um ranking de todas as coisas, o nosso ranking de Portugal a nível do futebol está acima do país, logicamente. A nível distrital, como eu já disse há pouco, eu penso que o futebol distrital, mediante tanta dificuldade que nós temos, tanto físicas como e nós vimos, Viseu é uma cidade que não tem empresas para apoiar o futebol, que quase não apoiam o futebol, não é? E portanto, se nós virmos as dificuldades que os clubes têm a nível distrital, não está assim tão mal, porque para uma região do interior, e poucas regiões do interior, ou quase nenhuma, têm clubes na Primeira Liga, na Segunda, no Campeonato Nacional, como a região de Viseu tem. E por isso eu acho que, em termos de futebol, eu acho que nós estamos, tanto a nível do país como distrital, podíamos estar melhor, logicamente que sim, a nível distrital podíamos estar melhor, mas eu acho que estamos no bom caminho. Tirando o Algarve, a Grande Lisboa, o Grande Porto e o Minho, e Chaves, que Viseu está aqui um bocadinho, aqui um oásis no interior. Eu acho que nós temos potencial para mais, logicamente que sim. Mas isto depois depende também muito do que se consegue a nível dos clubes. E há pouco estávamos a falar se o Lusitano, neste caso particular, que é o que mais nos interessa, se beneficiaria ou não com os outros clubes mais acima. Se calhar beneficia, não é? Porque se nós temos alguma ajuda muito pouca dos clubes, íamos ter se calhar mais, não sei, não faço ideia. As pessoas iam mais ao futebol, as pessoas viravam-se mais para o futebol, porque isto não é um fenómeno regional. O abandono dos espectadores no futebol é um fenómeno nacional. E a nossa região também é um pouco isso. Nós tivemos uma outra casa mais ou menos boa, mas era o que o Presidente estava a dizer, nós temos mais ou menos aquele número de assistentes. Quando há os jogos que temos um bocadinho mais, outros que temos um bocadinho menos, nós vamos ao Fontelo e também não vimos grande assistência, não é? Agora, quanto melhor for o futebol, quanto mais evoluído estiver, quanto melhor os clubes conseguirem a performance, de certeza absoluta que mais gente vai trazer. E agora, esta região, e nós temos que aproveitar também, se calhar, a região de Aveiro não ter o Beira-Mar em grande, o Leiria não ter o Leiria em grande, esta região centro, eu acho que
tínhamos que aproveitar mais, mas isso é extremamente difícil. O potencial que há em termos de população e de empresas para apoiar. Eu acho que falta muito. E os jogadores? Vemos alguns a aparecerem, mas têm aparecido poucos. Sim, muito poucos, muito poucos. O tempo de Paulo Sousa, Leal, João Sim. Luís, Rebelo, enfim, Sim. indo por aí fora. Muito poucos jogadores conseguem na nossa região, ultimamente se têm imposto. Os grandes clubes vêm olhar Muito e cedo. vêm buscar Muito cedo. cedo. Muito cedo. Estou-me a lembrar do João Félix, por Claro, exemplo. logicamente. Os clubes da região têm apostado pouco na formação, ou os jovens hoje têm uma ambição mais... Não, eu acho que isto não é um fenómeno nacional. Os clubes grandes cada vez vão mais cedo buscar os miúdos ao berço, não é? E estamos a falar do João. O João esteve no Porto desde bebé, basicamente, não é? Depois mudou-se para o Benfica. E isso prejudica, logicamente, também a evolução de alguns. E depois temos aquela fase de transição das universidades. E os jogadores, 90% se calhar, ou 80%, digo eu, nessa fase de passagem para sénior, temos a universidade, se vão estudar para fora, já deixaram o futebol, e os que ficam, há muito menos jogadores para os clubes, e nós vimos, e eu conheço bem a realidade do futebol distrital, a dificuldade que há em os clubes de conseguirem jogadores. Eu já nem digo jogadores de qualidade, jogadores, porque temos muito poucos praticantes a nível sénior. Os clubes basicamente têm plantéis baixos, e é o nosso caso também. Nós, e eu acho que a política do Lusitano é a política certa, tentarmos juntar os melhores da região que consigam integrar o plantel e depois colmatar com um ou outro que vem de fora. E é isso que o clube tem feito os últimos anos, e é isso que de certeza absoluta vai continuar a fazer, porque a evolução tem que ser por aí. Apostarmos nos jogadores da região, porque o Académico, o Tondela, se calhar já passaram esse patamar, e então eu acho que o crescimento do Lusitano pode passar por aí, por reunir os melhores da região e colmatar, logicamente que sempre, colmatar com alguns que possam vir ajudar. E daí a dificuldade, porque há muito poucos jogadores, e a qualidade também é menor, logicamente. Presidente, sente isto, que os jovens chegam a uma determinada altura e querem dar o salto? Ou aqueles que chegam já vão imbuídos do espírito trambelo É assim, o nosso objetivo é exatamente isso. Tal como o Mister disse, é tentarmos trabalhar com jogadores só da região. E se reparar, nós tentamos sempre, no início da época, ir buscar jogadores da região, e quando falo da região não é só Viseu, é Viseu, Lamego, digamos do distrito. A nível de camadas jovens, o nosso objetivo é ter plantéis cada vez mais fortes, precisamente com o objetivo do plantel sénior se abastecer nos júniores. Não só pelo facto de dizermos que andamos com os juvenis ou com os júniores no nacional, até porque isso só dá prejuízo a um clube, se não for com o objetivo de estarmos a formar jogadores para integrar em plantel sénior, não vale a pena apostar nas camadas jovens. E é esse o nosso objetivo, de tentarmos ter camadas jovens fortes, e as camadas jovens está sempre um bocadinho dependente daquilo que se faz a nível de séniores. Portanto, neste momento o Lusitano também se torna apetecível para as camadas jovens, porque qualquer jovem atleta sabe de antemão que, se trabalhar bem, pelo menos consegue um objetivo, que é, a nível sénior, conseguir chegar ao Campeonato de Portugal. Logicamente que isto depende dele, mas é dessa forma que nós trabalhamos. Em relação à situação anterior, de não emergir em grandes valores na nossa região, deve-se ao facto, tal como o Mister diz também, quase os clubes grandes quase vêm a buscá-los ao berço. Portanto, mal veem que têm talento, vêm-nos buscar, e temos não só o Félix, mas temos mais 2 ou 3 casos, inclusivamente, que já passaram pelas camadas jovens do Lusitano, que se calhar também vão emergir, mas vão emergir no Braga, no Guimarães,
Pronto, precisamente porque não é só os 3 grandes neste momento que vêm abastecer-se a Viseu, porque o Braga e o Guimarães também já sabem o caminho para a região. Portanto, nós no fundo temos que ficar também, mais uma vez com as sobras. O Lusitano anda sempre a viver das sobras. Rogério, às vezes questiona-se se um treinador aposta ou não aposta nos mais novos. O que é que às vezes um jogador precisa de ter para ser uma aposta? Para além da qualidade que muitas vezes lhe é reconhecida. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Bernardo Silva, que explodiu no Mónaco, mas, enfim, percebia-se que tinha qualidade, mas o que é que no teu entender às vezes precisa, ou tu exiges, no teu caso, que um jogador tenha para... Olha, especificando mesmo no nosso caso do Lusitano, nós estamos, e é um clube e eu procuro pessoalmente ser aberto, que os miúdos vão treinar connosco. Peço frequentemente júniores para treinar connosco. Temos inclusive o Edgar, que ainda é júnior, faz parte do plantel sénior. Joga no júnior, joga nos séniores. E ao Edgar acontece isso porque é um miúdo excelente. Tem qualidade futebolística e tem essencialmente vontade. E está focado no futebol, está focado no Lusitano. E eu acho que isso é o essencial para o salto dos miúdos, é o foco. E noto que grande parte, e se calhar sociologicamente falando, não deve ser muito difícil de explicar, porque as idades são complicadas, aquela idade dos júniores, 18 anos, o foco, falta de foco. E nós dizemos assim, ok, eu sei que, e o caso do Edgar é um caso pragmático nisso, o miúdo está focado nisto e sabe que se trabalhar, se estiver imbuído naquele foco, que mais cedo ou mais tarde vai jogar, e já jogou alguns jogos a titular nos séniores, jogou no ano passado, que era júnior do primeiro ano, e nós temos outros miúdos que estão focados, e quando vão ao sénior estão focados, mas também temos outros que não estão focados minimamente. E, portanto, aí vai fazer a diferença. E o filtro, eu acho que é muito feito pelas competências individuais de cada um, logicamente. As oportunidades estão lá, no nosso caso, para todos, estão lá em todos, e depois é o foco. E a diferença entre o Edgar e mais um ou outro dos júniores para o resto e para outros que passaram e que vão aparecer, é o foco no futebol, é estarem, como o Cristiano Ronaldo diz, viver a 100% o futebol. E há alguns miúdos que têm essa dificuldade e não conseguem dar o salto por causa disso. Olha, vamos mesmo para o final e agora aí puxar um bocadinho aquilo que hoje se passa em termos nacionais. Fala-se muito da necessidade dos dirigentes entenderem. O Presidente acha que os dirigentes têm que ser mais contidos, ou este regabof em que vive o futebol, ou dito de outra forma, o futebol tornou-se numa indústria e nós andamos aqui a dar tiros nessa indústria? Não, é assim, eu acho que é normal os dirigentes, portanto, mandarem, entre aspas, a certo tipo de bocas. Foi sempre assim no futebol. A meu ver, acho que isso até se pevita um bocadinho o futebol, porque senão torna-se um bocado monótono e adormecido. O que eu acho é que depois tudo o que é dito é muito esmiuçado nos programas de TV, é esmiuçado até aos limites, e isso acaba por ser prejudicial também, porque depois acabam por se focar mais no disse que disse do que propriamente no jogo em si, e aí já acaba por ser prejudicial. Rogério? Sim, eu acho que isto logicamente que prejudica isso, esse esmiuçar de todos os aspectos, vai prejudicando os programas televisivos a toda a hora, com tantos comentadores. Eu acho que não traz grandes benefícios. Eu acho que uma polémica ou outra no futebol sempre foi, e não é por aí que o futebol deixa de ser interessante ou desinteressante. Passa se calhar por ser interessante, como disse o Presidente, mas o esmiuçar de tudo, ou mais ínfimo pormenor, de todos os problemas. Agora, logicamente, que os dirigentes também têm que ter mais alguma contenção verbal, e isso vai prejudicando o futebol, logicamente que sim.
Porque uma coisa é como diria o Mourinho, o picar e tal, isso faz parte, não é? Sim, sim. Mas Eu acho que o pior... não se entrou numa espiral onde quase vale tudo. Sim, eu acho que o pior de tudo é, e como nós vimos e que se fala atualmente, das cartilhas, não é? Eu acho que isso é o pior de tudo. É os dirigentes não terem coragem para falar o que têm a falar e mandarem um ou outro adepto e que oficialmente não é nada, falar por eles e cuspir para o ar por eles, sem provas, e prejudicar o futebol. Eu acho que isso é o grande mal dos programas televisivos, é por aí, porque oficialmente não é o clube que está a falar, oficialmente não é dito nada disso. O que é certo é que as polémicas são mandadas para o ar, o que é certo é que é comentado neste programa, depois a seguir é comentado naquele, depois sai neste jornal, depois sai naquele. Isto tudo passa rápido, mas também vai ficando e vai fazendo moça. E isto não traz grandes benefícios ao futebol. Agora, uma polémica ou outra não é por aí. E eu acho que quando os diretores ou os presidentes falam e que reclamam disto ou daquilo, o futebol sempre foi assim. Agora, quem gravita à volta das direções, quem gravita à volta dos clubes, e há muita gente à conta destes programas a ganhar dinheiro, não é? Temos que ter noção disso, que há muita gente a ganhar bastante dinheiro à conta disso. Há muita gente a ganhar dinheiro pseudos comentadores a ganharem muito dinheiro à conta disso. E esses programas têm que ser alimentados com polémica. E o que eu acho mais prejudicial é sabermos que, em alguns programas, são os clubes que fazem de propósito e lançam para o ar mentiras propositadamente. Olha, para irmos para o final, és adepto das novas tecnologias ou achas, e é a minha opinião, e agora também, estando aqui um bocadinho no outro papel também, acho que as novas tecnologias não trazem nada ao futebol, porque o futebol, na minha opinião, e deixo a minha opinião para tu comentares, o futebol sempre foi, se uma equipa não errar, a outra não marca, e portanto o futebol é o erro. És adepto das novas tecnologias? Eu acho que nestes moldes não me têm convencido muito. Eu acho que podiam perfeitamente ajudar. Eu acho que o futuro vai passar por aí. Por se definir melhor as regras, neste caso do vídeo-árbitro, por exemplo. Eu acho que fala-se e ninguém sabe muito bem onde é que entra o vídeo-árbitro, onde não entra. Eu acho que isso não traz benefício nenhum. Eu acho que, pelo contrário, até trouxe mais polémica. Agora, se as regras forem definidas, se for limitadas as regras também, porque o erro faz parte do futebol, tanto o erro do árbitro como das equipas faz parte do futebol. Eu acho que se for limitado para os lances de mais capitais, para umas pequenas coisas que prejudicam o futebol, se não forem bem juizadas, eu acho que pode ser benéfico. Nestes moldes não me parece que tenha trazido grande coisa. Vou deixar as últimas palavras para o Presidente. Votos para este ano? Eu espero sinceramente que, e vou falar individualmente e na parte do Lusitano, eu espero que nós consigamos ser competitivos até ao fim. 2018 que nos traga, agora nestes primeiros meses, nos traga uma equipa um bocadinho melhor e que o Lusitano consiga atingir os seus objetivos, tanto na equipa sénior como... Vais ter reforços? Aproveita agora que o Presidente está ao lado. Estamos a falar. Isto nós em termos de equipa, eu com o Presidente sempre fomos abertos e desde o início, desde que eu cheguei ao clube, que temos conversado e conversamos abertamente sobre isso. O plantel, e eu sempre disse isto, nunca está fechado enquanto o mercado estiver aberto. O plantel também está aberto, tanto a saídas como a entradas. E por isso nós estamos a ver e vamos ver. De certeza que vamos conseguir fazer o melhor para o clube. Votos pessoais? Votos pessoais. O Rogério, treinador. Eu, em termos de pessoais, eu espero conseguir, e só me foco nisto, nesta época 17-18. Espero conseguir ser competitivo até ao fim. Espero que os meus jogadores tragam-me ainda mais felicidade do que o que trouxeram até agora. E estou confiante que vamos fazer um excelente campeonato. Presidente, o seu treinador é hoje tão competitivo como treinador como era no tempo do jogador? Sim, portanto acho que a postura dele no banco traduz mais ou menos aquilo que ele era em campo, portanto acho que
traduz na perfeição. A garra que ele tinha em campo e incutia a nível de, não só no banco, como também em termos de balneário. Votos para 2018? É assim, votos para 2018, portanto, na parte desportiva que consigamos atingir os objetivos, embora os nossos objetivos eram andar nos primeiros lugares, nos primeiros 4, digamos assim, estamos lá, o objetivo é mantê-lo e de preferência conseguirmos ficar nos primeiros dois lugares, de alguma forma a mantermos a tradição, que é ir à fase de subida e depois tentarmos fazer melhor, sabendo de antemão que este ano é muito mais difícil por causa da reformulação do campeonato, portanto são mais clubes, são, tal como o Mister disse, os 9 primeiros, qualquer um pode ficar em primeiro e segundo lugar, portanto torna-se muito difícil, e o meu principal desejo era, em termos financeiros, conseguirmos também aí atingir os nossos objetivos. Queria frisar só, o Mister falou em termos de patrocínios, lembrar que um dos nossos concorrentes, só em termos de patrocínio, dito pelo próprio Presidente, consegue reunir cerca de 200 mil euros, e estamos a falar de um clube que nem sequer é, como o Lusitano, uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, onde os donativos podem ser abatidos no IRC, e esse clube mesmo assim conseguiu 200 mil euros. Quem nos dera a nós conseguirmos 20 mil, quanto mais 200 mil. Qual é o orçamento hoje do Lusitano? O orçamento global anda à volta de 300 mil euros. Portanto, torna-se cada vez mais difícil, se tivermos também atenção que o nosso orçamento, um dos clubes é quase, este valor que eu falei é quase apoiado a 100% pela autarquia, portanto um dos clubes também nosso concorrente, portanto este valor é comparticipado pela autarquia, e estou a falar de um clube que nem sequer tem custos com património, porque joga num clube, joga num estádio da autarquia, tem transportes da autarquia, portanto nós é um bocado uma luta desleal com os nossos concorrentes, mas de qualquer forma estamos lá para lutar com as armas que temos, e como é característica do Lusitano, vamos lutar até ao fim para conseguir os objetivos. Vou-lhe pedir uma mensagem final, dividida em 2 partes. Uma, se quiser, ou se assim o entender, dirigida aos vizienses de uma forma geral, e depois aos trambelos de uma forma particular. É assim, aos vizienses de uma forma geral, que apoiem cada vez mais o futebol e outras modalidades, mas quer queiramos, quer não, o futebol é que é o rei, porque, tal como foi dito aqui, Viseu é quase um oásis em termos de interior, e eu estou-me a lembrar, entre a Associação de Braga, Porto e Lisboa, se calhar é a associação que mais clubes tem nos nacionais. Penso que Aveiro também terá mais, mas mesmo assim, para uma cidade do interior, somos certamente o distrito e a associação de futebol que mais clubes temos nacionais, mas isso precisa ser cada vez mais apoiados, e não é só, é os vizienses em geral, portanto temos que apoiar de uma vez por todas, caso contrário poderemos seguir o exemplo da Associação de Futebol da Guarda, que nem clubes têm para fazer campeonatos distritais. Portanto, acho que é a altura de nos mobilizarmos, cada um nos clubes da sua preferência, e espero que cada vez mais o Lusitano tenha mais simpatizantes, e apoiarmos os nossos clubes da região, porque eles merecem, e fazemos um esforço diário, às vezes para além das nossas capacidades, para conseguirmos ter os clubes lá em cima. Em relação aos trambelos, é continuarem iguais a si próprios, utilizarem o bairrismo que têm em prol do clube, mas alargarem horizontes e abrirem um bocadinho a janela e as portas também a outros simpatizantes da cidade e do distrito, que felizmente já temos clubes, já temos simpatizantes até do país inteiro, e que abram essas portas e essas janelas a novos simpatizantes, porque o Lusitano precisa de toda a gente. Agradeço a presença do Presidente António Loureiro e também do treinador Rogério Sousa, do Lusitano Futebol Clube. Esta foi a mesa do canto do Dia de Reis. Nós voltamos para a semana.